Sejam bem-vindos. Esta é a terceira edição do Café para Acopar, uma iniciativa das empresas do Complexo Químico de Estarreja, que pretende trazer às gerações mais jovens alguns dos temas da atualidade. Antes de apresentar o convidado de hoje do Café para Acopar, quero agradecer à direção e aos professores do Agrupamento de Escolas de Estarreja por terem acolhido esta iniciativa e, particularmente, aos alunos e professores do curso de Cozinha e Pastelaria que nos vão brindar aqui com os seus doces e com os seus talentos, servindo-nos um lanche magnífico. E então, hoje temos o José Nogueira. O José Nogueira é coordenador da área de hidrogênio verde da Bondalti, mas eu ia deixar que ele falasse um pouco mais do percurso. Zé, bem-vindo. A assistência é tua. Olá, boa tarde a todos. Portanto, o meu nome é José Nogueira, como o Paulo disse. É um prazer estar aqui hoje e partilhar com vocês, no fundo, a experiência que eu tenho tido nos últimos anos como engenheiro desta área que trabalho, como parte integrante da comunidade aqui de Estarreja também e, portanto, estejam à vontade para questionar, para perguntar e para discutirmos aqui alguns temas que eu acho que são muito importantes e relevantes na atualidade. Portanto... Eu esqueci de dizer qual era o tema. O tema é a descarbonização e o hidrogênio verde. Sim. Pronto, peço desculpa. No meio do direto esqueci-me. E, portanto, o Zé é a pessoa certa para nos vir falar de descarbonização e hidrogênio verde, porque exatamente, como eu dizia, é coordenador nesta área da Bondalti. Muito bem, e portanto estamos cá hoje para falar um bocadinho sobre isso. Naturalmente podemos tocar outras áreas, não é? Estes temas são particularmente importantes na economia, portanto no emprego, na sustentabilidade dos negócios. A tecnologia tem um papel muito importante, os consumidores, a próxima geração de consumidores também é extremamente importante nas escolhas que fazem. E, portanto, o futuro está sobretudo também nas vossas mãos, não é? E, portanto, é com muito prazer que eu estou aqui hoje a responder a algumas questões que possam ter ou alguns temas que queiram discutir sobre estas temáticas, não é? Zé, antes de entrarmos na descarbonização propriamente dita, podes nos dizer um bocadinho como é que foi o teu percurso? Sim. Ou seja, sei que estudaste no Porto, em Engenharia, mas Sim. Como é que foi o teu percurso? Ainda por cima, porque estamos aqui perante uma assistência de 12º ano, que pode ter algum interesse também nessas eventuais saídas profissionais. Exato. Se calhar conhecer um bocadinho melhor sobre mim. Não fiquem intimidados, eu tenho 36 anos, nasci no Porto, vivo em Espinho, sou casado, tenho um filho de 4 anos e, portanto, estudei Engenharia Química na FEUP, na Faculdade de Engenharia do Porto. Mais tarde fiz o doutoramento em Eletroquímica, solar, que é assim um palavrão, assim, uma coisa um bocado estranha. E depois sempre trabalhei aqui por Portugal, tive um período fora também no programa Erasmus, em Barcelona, onde vivi quase durante um ano. E depois trabalhei sobretudo para ou empresas nacionais ou multinacionais que estão cá inseridas no tecido económico português e, portanto, hoje estou com muito gosto na Bondalti a coordenar esta área muito importante para a empresa, mas também para o país e para a Europa, que surge também muito fruto do que é a ambição, digamos, europeia e as necessidades que a indústria tem, à data de hoje, no momento que, se quiserem, podemos considerar quase de emergência climática e, portanto, isto é particularmente importante para as pessoas que vão estar cá nos próximos 100 anos, como é o nosso caso. E, portanto, então, vamos começar pela descarbonização, Sim. não é? Alguém quer avançar com um conceito de descarbonização, com uma definição de descarbonização, ou vamos deixar que seja o especialista a dizer-nos o que é a descarbonização? Alguém se arrisca para quebrar o gelo? O que é que vocês entendem por descarbonização? É assim um palavrão? Sim, mas é um palavrão que faz parte do dia-a-dia hoje em dia, não é? Então, Zé, conta-nos tu, o que é a descarbonização? De que é que estamos a falar quando falamos de descarbonização? Eu confesso que não sei se há uma designação oficial para isto, não é? Nem sei o que é que diz o dicionário sobre a palavra descarbonização, mas vou dar a minha visão, não é? Enquanto alguém que trabalha na indústria, do que é descarbonização, mas também a minha visão como pessoa, não é? Como elemento integrante da sociedade e que todos os dias toma decisões, não é? No dia-a-dia
que são importantes também para esta temática da descarbonização. Portanto, a descarbonização não é mais, eu diria, um processo, não é? De atingir um fim semelhante àquele que existe à data de hoje, mas com menos impacto, digamos, no meio ambiente e no ecossistema onde nós vivemos. A palavra é complexa, a descarbonização dá a ideia que nós vamos tirar o carbono. Eu não sei se as pessoas são aqui da área das ciências ou de economias, mas descarbonização está implícito que podemos ter a mesma coisa, mas sem carbono incluído. E por vezes até pode acontecer isso, mas também pode não acontecer. Tipicamente, descarbonização aplica-se, este chavão que se aplica a um determinado processo que pode ser, digamos, alcançável sem impacto, sem emissões. Tipicamente estamos a falar de emissões de CO2 para a atmosfera. 90% das vezes, quando alguém fala em descarbonizar alguma coisa, não está a falar de obter o mesmo produto ou o mesmo processo sem carbono, mas está-se a referir ao processo de obter o mesmo produto ou o mesmo serviço, mas com emissões, não é? Sejam líquidas ou atmosféricas, reduzidas ou nulas, eventualmente. E porquê é que o dióxido de carbono é tão importante ser retirado da atmosfera? Isso, exato, essa é uma boa pergunta. O planeta está a aquecer, não é? Portanto, acho que isto, à data de hoje, toda a gente reconhece isto, nem que seja em termos... é um tema factual, estatisticamente comprovado, não é? E o planeta está a aquecer, essencialmente há uma correlação entre a temperatura do planeta e a concentração de CO2 na atmosfera. E, portanto, tudo aquilo que nós fazemos à data de hoje praticamente emite CO2 para a atmosfera. Não é? Nós, quando conduzimos o nosso carro, ou andamos de autocarro, ou acendemos uma fogueira, ou fazemos uma refeição num fogão que não seja elétrico, ou produzimos eletricidade, basicamente tudo o que fazemos tem um impacto, não é? Seja em termos diretos ou indiretos. Indiretos quer dizer que já aconteceu na cadeia de valor a montante, liberta CO2 para a atmosfera. E, portanto, esse processo de libertação de CO2 para a atmosfera tem uma consequência. E a consequência é que o planeta aquece. E quando o planeta aquece, temos alterações significativas, como, por exemplo, estes eventos climáticos extremos em determinados pontos do planeta, não é? Alterações nos ecossistemas, na biodiversidade, isso tudo tem impacto. Não é? E, portanto, o CO2 é importante por causa disso. E há uma urgência em fazer isso? Sim, aparentemente há uma urgência, portanto estamos num caminho muito perigoso. Um grupo de cientistas mostrou que se ultrapassarmos um determinado limiar, não é, de aquecimento, podemos ter alterações que são irreversíveis no planeta e isso sim terá consequências no nosso modo de vida. Isso pode acontecer em 50 anos, em 100 anos, não sabemos. Se calhar no nosso tempo de vida podemos não notar, digamos, de forma tão evidente, mas certamente na vida dos nossos netos, dos vossos netos, na vossa vida eventualmente, isso pode já vir a acontecer e isso pode afetar a vossa qualidade de vida, a forma como vocês vivem. Tem impactos tão profundos que podem ir até às migrações e atrás das migrações de pessoas, movimentação de pessoas, vêm conflitos normalmente armados, por exemplo, não é? E, portanto, isso causa disrupções brutais, ou pode causar disrupções brutais naquilo que nós conhecemos como a sociedade e o nosso estilo de vida. Não é? E, portanto, nós vivemos neste mundo altamente interligado de ambiente, sustentabilidade e sociedade que temos que cuidar. Um bocadinho isso. Ninguém quer opinar, ninguém quer... Eu estava a ouvir o Zé e estava-me aqui a ocorrer, ok, então é importante e urgente descarbonizar, mas como é que podemos fazer? Ou seja, que energias é que nós podemos utilizar e quais as vantagens e eventualmente até quais os inconvenientes dessas novas energias que não libertem CO2. E, portanto, o que nós estamos a falar, obviamente, é da queima, não é? Estamos a falar do carvão, do petróleo. Como é que nós podemos substituir essas energias por outras que cumpram o mesmo objetivo, claro, e que sejam mais amigas do ambiente e que não causem este impacto na natureza? Claro, se calhar, Paulo, até começava um bocadinho antes, não é? Nós temos um mundo que é altamente, à data de hoje, altamente consumista, não é? E cada vez mais
Existe uma relação interessante que é o GDP, o produto, o PIB, não é? Há uma relação entre o PIB e o consumo de energia, o que não deixa de ser interessante. Ou seja, Portanto, o PIB é o Produto Interno Bruto, sim. Ou seja, que é aquilo que nós produzimos enquanto país no ano, não é? Que está indexado no fundo à riqueza, se quiseres. Sim. Portanto, os produtos mais ricos são aqueles que também consomem mais energia e, portanto, por consequência, que também gastam mais energia. E, portanto, eu diria que se calhar podemos, sem estar a induzir muito em erro, que a nossa qualidade de vida está quase indexada, não é? E estou a dar aqui um grande salto de riqueza, qualidade de vida, vamos simplificar, está quase indexada à quantidade de energia que consumimos. Isto é um paradoxo, porque antes de substituirmos, não é, energias fósseis, devemos começar por perceber o que é que nós podemos fazer no âmbito da eficiência, ou seja, fazer o mesmo com menos recursos. Com menos. E isso é muito difícil porque o mundo de hoje, a sociedade de hoje, é uma sociedade extremamente consumista. Não é? Nós temos cada vez mais produtos e serviços que estão ao nosso dispor, temos cada vez mais dinheiro para gastar nesses produtos e serviços e, portanto, isto é quase uma bola de neve, um rolo compressor, que faz com que a economia produza cada vez mais. E é isso que tem acontecido. Não é? A economia global produz cada vez mais. E isso faz com que haja, digamos, cada vez mais emissões associadas aos métodos de produção. E, portanto, estamos quase a falar aqui como é que alteramos as peças do avião com o avião em movimento e cada vez a acelerar mais. Não é? E, portanto, não é uma tarefa fácil, particularmente se incluirmos ainda aqui no desafio países que estão em desenvolvimento, não é? E que precisam, são máquinas de consumir energia e precisam de energia muita e barata. Não é? Como é que nós exigimos a esses países que usem fontes renováveis, não é? Se calhar às vezes mais caras. Quando estávamos nessa fase, já passamos essa fase muitas utilizámos vezes, o combustível fóssil. Não é? Agora, a tecnologia está aí, não é? Portanto, Portugal é um bom exemplo do que é digamos, a transição, por exemplo, falando concretamente da produção de energia elétrica, abandonamos a produção de carvão, não aparenta fazer falta, não é? As luzes continuam acesas. E, portanto, temos importado energia de Espanha, mas sobretudo porque ela é mais barata, e acho que isto é importante também que as pessoas, que vocês tenham noção disso. Portanto, abandonamos o carvão. Tínhamos duas centrais, não é? Tínhamos duas centrais a carvão, que foram encerradas nos últimos anos. Sim. Instalamos muitos parques eólicos, muitos parques fotovoltaicos, e, portanto, hoje a nossa matriz energética tem ainda o gás, que é muito importante como combustível de transição, por uma série de motivos, podemos depois falar um bocadinho sobre isso, mas à data de hoje, Portugal, Espanha e França muito por causa do nuclear, têm uma pegada, digamos, de CO2, a intensidade de CO2 da sua eletricidade é relativamente baixa. Não é? E, portanto, isto é um bom exemplo de como é que o progresso tecnológico pode ajudar também na transição energética. O que estás a dizer é que nós, hoje, quando acendemos as luzes das nossas casas ou as luzes das salas de aulas ou aqui da biblioteca onde estamos, não estamos a utilizar, nós aqui em Portugal, não estamos a utilizar combustíveis fósseis. Este ano é um excelente ano. Se virmos desde janeiro deste ano, estamos muito por causa da precipitação que tivemos no fim e no início do ano. Nós temos uma matriz energética que é sobretudo fornecida pelas barragens, energia hídrica, solar, eólica, biomassa alguma também, e importações de Espanha durante, digamos, o período solar, que é sobretudo energia solar. Portanto, eu diria que sim. À data de hoje, temos uma Quem tiver esta curiosidade, quem quiser saber e acompanhar que energia é que Portugal está a gastar, onde é que pode... Eu sei porque eu aprendi este truque à hora do almoço a conversar com ele, que eu não sabia. Há um site excelente para vocês verem isto, que eu consulto quase todos os dias, que é o REN Data Hub. Vocês podem escrever isso no vosso telemóvel. E é um site... REN Data Hub. Que é no fundo um site gerido pela REN. Vocês conhecem a REN, o nome da empresa. A REN é uma empresa que já foi pública, agora é privada, mas que tem a difícil missão de fazer gestão das redes de eletricidade e de gás. No fundo, portanto, os grandes postos de alta tensão que nós vimos aí na paisagem são geridos pela REN, não é? São de responsabilidade da REN. Eles garantem que as luzes estão sempre acesas, não é? E, portanto, se vocês quiserem consultar, eles têm uma aplicação em que conseguem ver diariamente e com uma precisão, com um time frame de cerca de 15 minutos,
conseguem ver quais são as fontes de energia que estão a alimentar o país. E é muito interessante verem isso e como é que, digamos, a sazonalidade também afeta as fontes de energia que estão a ser utilizadas no nosso país, se estamos a importar eletricidade, se estamos a exportar, se estamos a usar gás, se não estamos, se estamos a usar eletricidade das barragens, proveniente da produção hídrica, solar, eólica, em que quantidades, e depois tem este histórico todo. Portanto, nós vivemos na era da informação e, portanto, vocês, mais do que qualquer outra geração antes de vocês, têm acesso a toda esta informação. Basta ter um telefone. Portanto, tudo isto que eu estou a dizer, não precisam de praticamente aprender isto na escola, não precisam ter uma formação para isto, basta serem curiosos e irem à internet estudar isto. E, portanto, para quem tiver interesse, é uma excelente fonte de informação relativamente à eletricidade. Mas estas energias têm também alguns problemas, não é? Nomeadamente a questão do armazenamento, por exemplo. Sim, isso quer dizer, isso não é um problema propriamente da tecnologia, ou seja, a tecnologia de produção de energia elétrica são todas diferentes. O solar, como é evidente, não produz durante a noite, só produz as horas solares. O eólico só produz quando há vento. A hídrica precisa, obviamente, de água e, portanto, sobre a falta de água, portanto, podemos ter problemas na operação das barragens. O que estás a referir é muito importante, estás a falar do armazenamento de eletricidade. Sim, e isso sim. realmente é um desafio tecnológico. A data de hoje já se faz. Não é? A melhor forma que temos, a data de hoje, de o fazer é sobre a energia potencial nas barragens. E, portanto, para quem não sabe, grande parte das nossas barragens tem uma característica muito interessante, que é a capacidade de bombagem hídrica. O que é que isto quer dizer? Portanto, uma barragem funciona por desnível do terreno, cotas, não é? Portanto, temos água em cima e água em baixo, uma turbina, e, portanto, por essa diferença de energia potencial é o que nos dá, numa turbina, a eletricidade, não é? Pelo caudal de água que passa na turbina. Há barragens que têm a capacidade também de bombar essa água para cima quando há excesso de eletricidade no sistema. E isso é muito interessante porque, no fundo, podemos usar a eletricidade que estaria em excesso no sistema para colocar, digamos, água na zona da barragem. Os níveis da barragem, digamos. Exatamente, assim, para ser utilizada quando houver falta de energia. Portanto, essa, eu diria que é aquela forma mais madura e eficiente, também por consequência, e eventualmente mais barata também, de armazenar energia. Não é? Usar a reversibilidade das barragens para isso mesmo. E depois existem outras tecnologias que estão a aparecer no mercado, como, por exemplo, as baterias de íon-lítio, que já se usam em alguns parques fotovoltaicos de larga escala para armazenar o que seriam excedentes de eletricidade, para venda em períodos de maior valorização da mesma energia, e outras tecnologias mais embrionárias que ainda não estão no mercado. Perguntas? Ninguém tem dúvidas sobre o nuclear, por exemplo? É o nuclear uma energia alternativa, ou seja, é o nuclear uma boa alternativa para as economias e para um planeta que se quer descarbonizar? É só pôr o braço no ar? Bom, então faço eu a pergunta. Acho que não, acho que ninguém gosta do nuclear aqui. Ninguém gosta do nuclear, pronto. Mas qual é que é a tua opinião sobre as potencialidades e a possibilidade de se utilizar a energia nuclear, sim, com tudo aquilo que nós sabemos que de bom e de mau pode trazer, como energia alternativa para neste caminho de descarbonização? Eu acho que o nuclear é uma tecnologia muito interessante e, em termos de descarbonização, se estivermos a falar em termos mundiais e globais, é uma tecnologia fantástica porque tem uma pegada de CO2 da energia produzida baixíssima. Não é? E basta olhar, por exemplo, para o sistema francês, onde a pegada de CO2 da eletricidade em França é muito baixa por causa do parque nuclear que eles têm em funcionamento. Agora, é uma tecnologia que tem muitos desafios. Não é? É uma tecnologia, apesar de conhecida, muito cara e, portanto, por consequência, produz eletricidade que é extremamente cara, não é? Comparativamente com outras fontes que temos acesso. Em termos ambientais, é bom porque tem, como eu disse, não tem emissões para a atmosfera, tem o problema, eventualmente, de recursos que podem estar localizados noutros países, como é o urânio. Nós precisamos de urânio, é a matéria-prima
para o nuclear e tem o problema do armazenamento dos resíduos. O problema, isto é um desafio que tem que ser gerido. Mas eu diria que, se calhar, o principal problema do nuclear é o investimento e o tempo que demora a ser operacionalizado. Para terem uma ideia, uma central fotovoltaica, por exemplo, consegue-se praticamente depois da decisão de investimento e dos licenciamentos estarem alinhados, 2 anos é possível instalar um parque fotovoltaico. Uma central nuclear com a dimensão típica de 1 gigawatt pode demorar 10, 15 anos a estar operacional, o que é uma brutalidade. Imaginem, decidimos hoje que queremos instalar uma central nuclear e só daqui a 15 anos é que ela entra em funcionamento. E tipicamente também, com o tempo, também há derrapagem dos custos e custa milhares de milhões de euros instalar uma central dessas. Mas eu até diria que um dos principais desafios, em particular numa matriz energética como a portuguesa, é a falta de flexibilidade da produção. Isto é, o nuclear, por especificidades da sua operação, é pouco flexível. Isto quer dizer que não é muito adequada a ser interligada com fontes intermitentes como é o solar e o eólico. Fontes que nós já temos em abundância em Portugal. E, portanto, em Portugal, e se virem os diagramas de produção e utilização em Portugal, nós não temos espaço para um reator típico nuclear. Não temos. Não faz falta. E, portanto, não faz falta. E, portanto, não me parece que seja adequado correr, digamos, os riscos todos que um investimento destes tem, particularmente para um país relativamente pequeno e com recursos limitados, recursos financeiros, correr um risco tão grande na instalação deste tipo de tecnologia, quando temos alternativas perfeitamente alcançáveis. Agora, em países que se calhar ainda usam, por exemplo, muito carvão, não é? Pode fazer sentido, não é? Esses investimentos. Países como a China, como os Estados Unidos, como a própria Alemanha ou a Polónia, sistemas elétricos de dimensão superior e com dificuldades na penetração de eólica e de solar, não é? Porque não tem os recursos que a Península Ibérica tem, pode fazer sentido, especialmente porque é uma tecnologia que não emite CO2 para a atmosfera na sua operação e, portanto, pode fazer sentido. Em Portugal e mesmo em Espanha, adicional, vejo com muita dificuldade. Uma das questões quando falamos de descarbonização tem a ver com o facto de pensarmos que vamos ter que ter produtos que não têm carbono incorporado. Não é forçosamente isso, não é? É interessante, porque a palavra descarbonização parece que tem implícito, não é, a remoção do carbono, não é, do produto ou do serviço, não é propriamente isso. Estamos a falar essencialmente das emissões de CO2 para a atmosfera. Isso é o que causa o aquecimento global. E se pensarmos, por exemplo, num exemplo dos plásticos, não é? E, por exemplo, o exemplo Como de uma caneta. Sim, uma caneta. O problema do plástico, eu diria, se calhar, o problema em plástico e outros materiais, mas vamos dar o exemplo do plástico em duas secções, não é? A sua produção e a sua acumulação. O plástico tem características muito interessantes, portanto é um material extremamente inerte em termos químicos e degrada-se, e mecânicos, e degrada-se com dificuldade, o que é bom, porque quando aplicado no material dá-nos robustez do material, mas depois também tem o problema da acumulação, não é? Depois, no fim de vida, quando esta caneta, a tinta terminar, ela deixa de ter utilização, porque não é recarregável, e ela vai para o lixo e este plástico está novo, não é? Está novo e se calhar pode estar novo durante 20, 30, 40, 50 anos, é inacreditável. E portanto isso tem um problema, não tem um problema no aquecimento global, porque se o plástico estiver parado, enterrado, não tem propriamente um problema de aquecimento, tem outros problemas, mas não tem esse. E, portanto, estamos a falar, sobretudo, de um problema que pode ser, digamos, um desafio que pode ser abordado pela gestão do resíduo, pela reutilização do material na cadeia de valor da produção dos plásticos, reintrodução, como, por exemplo, o vidro já faz, etc. Outro problema, e quando falamos de descarbonização, estamos a falar, sobretudo, como é que eu produzo o mesmo produto, mas sem impacto, não é, no processo produtivo para a atmosfera. E aí estamos a falar das emissões que esse produto tem, emissões, sobretudo gasosas, que é o que provoca
o aquecimento global, mas também as fontes de energia que eu uso no meu processo produtivo para produzir a caneta, não é? Ou para produzir o plástico que está na caneta. E isso, no fundo, quando falamos de descarbonização, estamos a falar então o que é que eu posso alterar, não é? No processo produtivo deste material para que ele não emita CO2. Não é? E isso há uma panóplia de coisas que se podem fazer, nomeadamente nas fábricas de produção de matérias-primas, dos produtos, para que tenham menos impacto nos ecossistemas, seja a nível de emissões líquidas para os terrenos ou para os rios, seja para emissões gasosas. E, portanto, aí estamos a falar sobre alterações, digamos, ao nível dos processos térmicos, por exemplo, substituir a combustão de gás natural ou de carvão ou de outras coisas por eletrificação, que não emite, fazer uma boa escolha das fontes de energia que esses processos usam. Portanto, eu posso usar eletricidade, posso garantir que a minha eletricidade é sobretudo renovável e, portanto, aí também estou a transportar menos pegada de CO2 para o meu produto. Esse é um bocadinho o desafio que as indústrias químicas aqui do Concelho, nomeadamente a Bondalti, onde tu trabalhas, onde nós trabalhamos, mas esse é um bocadinho o desafio que está colocado perante as indústrias hoje em dia, não é? Como é que se podem descarbonizar, como é que podem continuar a produzir os elementos que produzem, que são essenciais numa sociedade moderna, mas sem libertação de emissões. Pois, sem emissões, e eu diria mais, sem emissões e de forma competitiva. Porque a melhor forma de nós garantirmos que as fábricas não têm emissões é fechar, não é? Elas fecham, não produzem, portanto não emitem nada. E não é isso que nós queremos, não é evidente. E, portanto, nós hoje, à data de hoje, as nossas empresas, particularmente estas do complexo químico, operam no mercado global e, portanto, é muito importante que se mantenham competitivas no mercado. O produto que sai das fábricas tem, ao final do dia, que conseguir competir com o produto que sai de outras fábricas, de outros lados do mundo. Não é? E, portanto, é uma interseção desse desafio com o desafio da descarbonização. E o desafio de garantir que conseguimos ter o mesmo produto, com as mesmas qualidades, a um preço competitivo, mas com uma pegada de CO2 mais baixa. Não é? E isso, à data de hoje, é um desafio, mas que eu acho que naturalmente, que as empresas do complexo estão capacitadas para abordar, e têm abordado, e à data de hoje... A Bondalti tem compromissos datados, digamos assim. Tem compromissos e tem feito, digamos, não só a Bondalti, mas uma série de empresas também no complexo e a nível nacional, tem feito um caminho muito interessante no que é as emissões para a atmosfera, e tem investimentos em curso muito relevantes também para diminuir o impacto que tem no ecossistema, no CO2, nas emissões diretas e indiretas que tem. Portanto, a Bondalti, em particular, consome muita eletricidade, é dos consumidores individuais mais eletrointensivos do país, portanto, a eletricidade que chega aqui a esta região é muito relevante e, portanto, somos cada vez mais criteriosos quais são as fontes de energia que utilizamos. Estamos a fazer investimentos também em parques fotovoltaicos aqui no complexo e nas redondezas para garantir também que temos uma maior share, uma maior percentagem de renováveis no nosso consumo, e estamos a eletrificar os consumos que podemos e substituir, por exemplo, caldeiras que queimam gás natural por caldeiras elétricas que não têm emissões. Não é? E, portanto, é um caminho que se está a fazer. Há soluções tecnológicas e a Bondalti tenta sempre aliar, digamos, o que é o timing desses investimentos também sempre com a competitividade dos seus produtos para garantir que conseguimos continuar a crescer, não é? e a trazer valor para a região. De quem está aqui nesta assistência e quem é que já foi visitar alguma das empresas do complexo químico? Quem é que já entrou aqui em alguma das fábricas de Estarreja? Só um? Dois. Duas pessoas. Temos que melhorar o rácio. E qual foi a vossa opinião? Qual foi o impacto que teve? Não sei qual é que foi a fábrica que visitaram. Pões-te só de pé, só para a gente... Para ouvir melhor. Para te ouvir melhor. Eu visitei a Liqui,
Ok. E penso, não tenho assim grande opinião, mas penso que são. Não sei. Ok. Quem é que já tinha visitado também? Por acaso também visitei a mesma? Ok. Foram juntos? Não. Ok. É porque o meu pai trabalha numa fábrica, trabalha na cozinha com o meu pai, Ok. e ele também vai para a cozinha da Nazaré para Abrasport, justamente na fábrica de químicos. E o meu pai tem mais conhecimento, eu não tenho opiniões formadas, mas o meu pai está a assistir, se for alguma coisa no chat, é ele. Ok. Bom. Alguém quer comentar? É porque a área onde o José trabalha na Bondalti, como eu disse no início quando o apresentei, o José coordena a área de hidrogénio verde da Bondalti. Queres explicar o que é isto do hidrogénio verde? Porque, de alguma forma, o hidrogénio verde vem de encontro a estas metas de descarbonização, não é? É uma peça-chave para conseguirmos cumprir estes objetivos de descarbonizarmos a atividade. O hidrogênio, eu diria que é... Nós já somos produtores de hidrogénio. É isso que eu ia dizer. Então, se quiseres começar por aí. O hidrogênio é olhado muitas vezes também como uma solução para este paradigma das emissões e da descarbonização, um vetor de transição, se quiserem, e de descarbonização, mas é também, na sua essência, um problema de descarbonização, porque 90% do hidrogênio, ou mais, 90 e tal por cento do hidrogênio que é produzido em todo o mundo, é produzido com recurso a gás natural, não é? A molécula de metano, e, portanto, liberta CO2 para a atmosfera. Portanto, temos aqui esta dicotomia de problema-solução. Não é? E, portanto, o hidrogênio verde... Portanto, neste momento ainda é um problema, pode vir a ser uma solução. No caso aqui de Estarreja, ele já é produzido, essencialmente por duas formas, mas pela Bondalti é produzido por um processo que já não liberta CO2 para a atmosfera, que é a eletrólise da salmoura. E, portanto, fazemos eletrólise de sal e de água, e obviamente o H2 vem do H2O, da água. Há aqui alunos de Fisicoquímica que tenham disciplina de Fisicoquímica? Devem ter, provavelmente. É? Portanto, sabem do que é que estamos a falar, eletrólise, sim, não é? Ok. Senão aqui o Zé simplifica... Já simplifiquei, isto é já simplificado. Vocês sabem. Eles sabem. Eles vão ter exame este ano. Pronto. E, portanto, esse processo, quando é utilizado, não liberta CO2 para a atmosfera. É um processo eletrointensivo, usa muita eletricidade para quebrar, não é? Para separar a molécula de água em oxigênio e hidrogênio, mas na sua essência não liberta CO2 para a atmosfera e, portanto, o hidrogênio, já agora, ele é apelidado de verde, não é? Essa coisa assim um bocado estranha, usar uma cor para designar uma molécula que não tem cor, mas o verde tem que ver com as emissões, não é? E quando adjetivamos aqui a molécula de verde, indiretamente estamos a dizer que conseguimos produzir este produto sem emissões para a atmosfera. Portanto, sem recurso ao tal carbono, não é? À combustão, digamos assim. Exato. E, portanto, o hidrogênio pode ser considerado verde porque, no seu processo produtivo, não liberta CO2 para a atmosfera e é considerado, portanto, um produto renovável quando, no seu processo produtivo, a energia que é usada no processo também é de origem renovável. Porque se nós estivermos a usar energia elétrica que é produzida, por exemplo, com gás natural ou com carvão para alimentar uma eletrólise, naturalmente, o hidrogênio que é produzido, se olharmos numa perspectiva completa da cadeia de valor, tem uma pegada de CO2. Claro. Não é? E, portanto, quando nos referimos a hidrogênio verde, portanto, estamos a falar de um produto que, quando na sua produção só usa energia renovável, pode só usar energia renovável, e também é muito interessante porque, quando utilizado como fonte de energia, e ele pode ser um combustível também para gerar calor, também não liberta CO2 para a atmosfera. Portanto, liberta só água, vapor de água. E, portanto, por isso é que pode ser apelidado, digamos, num vetor de transição, porque na sua produção e na sua utilização ele não dá origem a emissões de CO2 e, portanto, não provoca aquecimento global e, portanto, pode ser considerado, se quiseres, uma ferramenta a utilizar pela indústria como um vetor de transição. É, sobretudo, olhado pela indústria como um vetor para processos que não podem ser eletrificados. Não é? Portanto, obviamente, será sempre mais competitivo usar eletricidade diretamente quando for possível.
Quando não for possível, e há muitas aplicações que serão dificilmente eletrificáveis, o hidrogênio pode ser uma solução. Por exemplo, que tipo de aplicação é que o hidrogênio verde pode ter olha, por no exemplo, futuro? olha, há uma, desde logo, que é a utilização de matéria-prima portanto, o hidrogênio, e é para isso que ele é produzido cá em Estarreja, é usado como matéria-prima para a produção de outros químicos, aí não pode ser substituído e, portanto, aí o que há a fazer é substituir o processo produtivo, quando é o caso de hidrogênio com emissões, o hidrogênio cinzento, Ou seja, por hidrogênio verde. No fundo é garantirmos que o hidrogênio que é produzido utiliza como eletricidade na eletrólise só energias de fontes renováveis. Exato, e do ponto de vista da utilização, quando é matéria-prima, tem que ser usado como matéria-prima, não há alternativa. E depois há outros processos, por exemplo, no calor de alta temperatura, existem algumas indústrias que queimam, que precisam de calor a milhares de graus, e nesse segmento é difícil ter fornos elétricos e, portanto, é preciso usar, por exemplo, combustão de gás natural para atingir essas temperaturas. O hidrogênio pode ser uma solução, sem emissões. Pode ser também utilizado, por exemplo, na mobilidade, e na mobilidade aqui estou-me a referir essencialmente na mobilidade de pesados de longa distância, ou na aviação, que são aplicações de mobilidade que são também difíceis de eletrificar, muito por causa da densidade energética das baterias. Não é? As baterias dos carros elétricos ocupam muito espaço, funcionam muito bem para carros utilitários, não é? E eles andam por aí todos os dias com grande eficiência e com grande sucesso, mas quando estamos a falar de transporte de mercadorias, transporte de pesados, em que a autonomia é importante, não é? E estamos a falar de autonomias, se calhar, de 800, 900 e 1000 quilómetros. Um avião, muito mais até. E transportar carga, aí, portanto, o recurso a hidrogênio na mobilidade, em pilhas de combustível, em motores elétricos, será certamente uma solução alternativa ao diesel, não é? E, portanto, será também um exemplo do mercado. Tem questões, dúvidas? Estou a achar esta assistência muito fraquinha. Isto, comparado com o último café que tivemos, que toda a gente participou. Quem é que é aqui repetente nos cafés? Há uma cara ou duas que eu conheço, não é? Sim. Ok. E os outros são novos? Não vos explicaram que era obrigatório fazer perguntas? Falha. E querias perguntar qualquer coisa? Também és. Sim, eu há aqui algumas caras que eu reconheço como repetentes no Café Concerto, não repetentes do ano. Do Café Concerto, não, do Café Pacopar. Zé, queres explicar aqui? Vocês estão no 12º ano, portanto, alguns de vocês já estamos no 3º período. Não, acho que não. 11º. Alguns são 12º. Ok, então quem está no 12º e quem está no 11º, mas para o ano vai estar no 12º, já têm ideia de para que áreas é que estão a pensar concorrer? Querem continuar para a universidade? Para que cursos na universidade? Alguém gostava de seguir estas áreas da engenharia, das ciências? É tudo gente de humanidades, está visto? Será? Não, nunca. Não? Então, biologia, sim. Já tínhamos falado na última sessão, sim. E aquática, disso eu lembro. E, portanto, tirando aqui um futuro biólogo, o resto vai ser tudo sociólogos, historiadores. Estou a pensar em ir para a área da saúde. Ok. Medicina ou medicina veterinária. Boa. Portanto, não vamos ter aqui futuros engenheiros para trabalhar nas empresas do complexo. Engenharia, não. Como eu vos compreendo. Muito bem. Bom, Zé, o que é que podemos falar mais sobre este tema da descarbonização? Eu penso que a reutilização, nós tínhamos estado a falar antes, é um tema importante, não é? Ou seja, há materiais sobre os quais eventualmente não conseguimos retirar o carbono, não conseguimos produzir sem ausência de emissões, mas podemos minimizar o impacto desses materiais utilizando
reciclagens, reutilização. Queres falar um pouco dessa importância e de alguns exemplos? Sim, se calhar também tentar ligar aqui com a audiência, com vocês, porque o consumidor final acho que tem um papel muito importante também no que é este caminho, não é, da transição. Mas sim, por exemplo, podemos pegar no tópico dos plásticos. Não é? Os plásticos têm um problema grave de acumulação. Não é? E, ao mesmo tempo, é um produto que... E está na cadeia de valor aqui também do Complexo Químico de Estarreja, não é? Sim. É um produto que tem na sua gênese matérias-primas de origem fóssil, nomeadamente derivados do petróleo. E, portanto, parece-me que o futuro desses produtos, nós não vamos conseguir viver sem eles, isso está claro. Podemos trabalhar do lado, claramente, da reutilização. Portanto, temos um problema de acumulação por um lado, o produto precisa de derivados fósseis para o seu processo produtivo, por isso parece-me que o futuro vai passar muito pela reutilização, não é, desses plásticos e a sua introdução novamente nas cadeias de valor produtivas, o que vai necessariamente também necessitar de desenvolvimento tecnológico e de alterações, digamos, processuais para que possam usar matéria-prima reciclada. Do lado do consumo, onde vocês têm um papel também muito importante, também é relevante dizer que todos nós, como consumidores, temos uma palavra a dizer dentro das nossas possibilidades, como é evidente, que é quando vamos ao supermercado ou quando fazemos uma escolha de consumo, seja uma peça de fruta, seja um automóvel, devemos estar sempre atentos também à sua origem, não é? Como é que ele foi produzido, de onde vem. Cada vez mais há produtos que vão ter uma espécie de passaporte ambiental e nós, como consumidores, vamos ter acesso à pegada ambiental desse produto e devemos fazer escolhas conscientes. Não é? Nós não podemos, por um lado, exigir que haja, digamos, uma descarbonização global da economia e depois escolher produtos que vêm consistentemente de economias que não têm preocupações ambientais. Aqui, obviamente, ressalvando que as políticas públicas têm, obviamente, um papel a dizer muito importante, mas o consumidor também tem. Não é? E bem sei que muitas vezes o preço está indexado à pegada ambiental de um produto. Eu espero que isso comece lentamente a mudar, que nem sempre os produtos mais baratos sejam aqueles que tenham pegadas ambientais superiores. Isso acontece já agora porque os produtos que têm pegadas altas, na verdade, não refletem na sua estrutura de preço e de custo o impacto que tem no ambiente. E é aí que a política pública também é relevante tomar ação. Acho que têm sido dados passos nesse caminho, mas o cliente final, que são vocês, não é, tem um papel a dizer e sempre que puderem tomar uma decisão consciente de consumo relativamente a estas matérias devem tomar, porque estão, no fundo, a decidir também o vosso futuro, não só do planeta, mas também da economia do qual fazem parte, ou do ecossistema económico do qual fazem parte, que é o português e o europeu. Não é? Porque, tipicamente, os produtos que são produzidos cá têm, digamos, restrições e limitações que noutros países podem não existir. E, portanto, sempre que estão a optar por um produto que é produzido localmente, não é? E, tipicamente, quanto mais próximo o consumo é da produção, menos pegada tem, mais estão a ajudar o ambiente, por um lado, mas também a economia local, que vos favorece também a vocês. Esta questão que estavas a falar de reutilização do plástico aplica-se também hoje em dia, ou vai-se começar a aplicar cada vez com mais premência, por exemplo, às baterias elétricas, não é? Sim, sem dúvida. Acho que o futuro das baterias, dos carros, e não só, mas essencialmente dos carros elétricos, passa muito pela reciclagem e reutilização dos materiais. E há empresas europeias, e não só, que estão já a desenvolver projetos para a reciclagem mecânica e química de baterias, porque claramente vai haver digamos, uma oportunidade de negócio na transição energética. Não é? Portanto, isso claramente vai acontecer, é uma necessidade e é daqueles pontos onde há oportunidade de negócio e certamente vai surgir indústria para isso. Com as políticas públicas certas, não tenho dúvidas que vai haver indústrias de reciclagem na Europa. A aproveitar. Sim. Última oportunidade.
Acho que é um tema que não motiva muito aqui a nossa audiência. Energia, Não, ambiente. porque o lanche está particularmente bom, eu percebo isso. É. Acho que se esmeraram os vossos colegas do curso de cozinha, esmeraram-se e está particularmente bom. Alguém tem perguntas? Alguém quer fazer comentários? Alguém tem dúvidas? Alguém quer abordar algum tema que não tenha sido abordado? Então, nesse caso, eu se calhar chamava aqui o diretor do agrupamento para nos dizer umas palavras antes de darmos por encerrada a sessão. José, quero-te agradecer muito por ter estado aqui. Sim. Quero agradecer a todos vocês terem assistido, apesar da pouca participação, isto vai contar na nota. E havemos de nos voltar a encontrar numa próxima edição do próximo Café para Acopar. Muito obrigado. Professor. Muito obrigado pela oportunidade que tivemos hoje de falar um pouco de ciência, sem catequese, sem dogma. Evidentemente nós temos um problema com o consumo, nós consumimos, precisamos de produzir. O engenheiro falou das migrações. As migrações migram de áreas geográficas onde o consumo é menor para áreas onde o consumo é maior, onde há condições de vida mais promotoras daquilo que chamamos de comunidade bom, aquilo que procuramos todos, felicidade. Somos mais felizes quando consumimos, somos mais felizes em zonas que consomem, somos mais felizes em zonas que, conscientemente consumindo, se preocupam com a redução da pegada. E é isso que a Europa, o Ocidente, nós próprios, a Bondalte e as empresas do complexo químico estão a fazer. Falar de ciência é muito importante. Falar de ciência enfatizo. Sem dogmas, sem verdades é muito importante. Falar de migrações, falar da pegada, falar, enfim, da política, da decisão política é muito importante. E só legando aos alunos, aos jovens que estão a crescer, essa capacidade, em boa verdade, essa competência para poderem decidir melhor em qualquer circunstância. Quando consomem, mas quando decidem sobre quem decide, por exemplo. É muito importante que estejam verdadeiramente capacitados. Muito obrigado a todos. Sr. Engenheiro, muito obrigado. Sr. Engenheiro, muito obrigado. Doutor, muito obrigado. É uma satisfação enorme. Quero deixar, no final do terceiro Café para Acopar, um agradecimento muito especial a dois colegas, aos meus colegas, o professor Paulo e a professora Judite, que fizeram um trabalho extraordinário convosco e que conseguiram levar a bom porto. Bem, muitos outros também, mas estes dois em particular, esta iniciativa, que eu espero que se repita com, possamos incrementar dinâmica, porque evidentemente a capacidade que tínhamos, de alguma forma, mobilizarmos para a competência, é importante que isso volte a acontecer no próximo ano, e no próximo ano com mais força, porque a escola precisa muito das entidades que connosco colaboram e nós precisamos muito de competência. Precisamos mesmo muito de conhecimento para que possamos ser competentes. De compromisso também, portanto, muita atenção ao consumo e à pegada do que vamos consumindo, muita atenção, e estamos na semana ECO, à redução diversa, à reciclagem, à reutilização. Bom, e na verdade, à boa decisão. Muito obrigado. Foi um prazer enorme tê-los connosco. Voltem sempre, a escola está disponível, está receptiva e convida-vos no próximo ano a desenvolver atividades como estas, que são muito importantes, porque nós não nos vamos esquecer nunca. Precisamos muito, nesta zona, nesta área do globo, onde consumimos, onde temos condições de vida extraordinárias como esta. Que espaço tão agradável para que possamos estar e passar um pouco da nossa tarde.